Olá pessoal, tudo bem? Eu proponho aqui para vocês uma questãozinha básica de MHS. Ela fala o seguinte: uma partícula move-se obedecendo a função horária x igual a 2 vezes o cosseno de 4π vezes t mais π sobre 2, com x expresso em metros e t em segundos. Ele pede para determinar, letra A, o período do movimento, letra B, a velocidade escalar da partícula em t igual a 1 segundo, e letra C, a aceleração escalar da partícula em t igual a 5 segundos. Em primeiro lugar, acho que é de suma importância que vocês saibam as equações horárias da posição, da velocidade e da aceleração no movimento harmônico simples. Se você tiver dúvida sobre como a gente chega, a gente determina, como que a gente desenvolve essas equações, dá uma olhadinha na minha página do YouTube, que tem no meu canal no YouTube, que vem dizendo especificamente como deduzir cada uma dessas equações, tá ok? Nesse momento, eu vou simplesmente dizer para vocês que a equação da posição em função do tempo no MHS é x igual a, que é a amplitude do MHS, vezes o cosseno de ômega-t, sendo ômega a velocidade angular, mais φ0, sendo φ0 o ângulo inicial do movimento. A velocidade ela é expressa por menos ômega a vezes seno de ômega-t mais φ, 0. E, por último, a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a vezes cosseno de ômega-t mais φ0. Nessa questão, nós utilizaremos nem todas essas equações, mas eu acho importantíssimo que vocês tenham isso em mente para começar a pensar no MHS. Além disso, é fundamental nos recordarmos da equação que define a velocidade angular no movimento circular uniforme em geral. Nós temos que a velocidade angular é igual a 2π radianos dividido pelo período daquele movimento, daquele ciclo. Como que a gente explica isso, pessoal? Nós temos aqui, por exemplo, um círculo e temos um móvel que está fazendo um movimento. Está vindo nesse sentido, fazendo um movimento circular uniforme. Ele chega e completa uma volta inteira. A gente diz que ele percorreu nesse espaço o período de tempo t. E como ele deu uma volta inteira, a gente lembra lá da trigonometria que a variação angular é 2π radianos. Então, como a gente sabe que qualquer velocidade ela é expressa em termos do numerador sendo uma unidade de espaço, de posição, e o denominador sendo uma unidade de tempo, nós vamos utilizar para a velocidade angular a variação angular da posição, que foi 2π, conforme nós vimos aqui, dividido pelo tempo que demorou para dar essa volta inteira, que é o período do ciclo desse movimento circular. Bem, após essas considerações iniciais, nós podemos efetivamente atacar a questão. A primeira pergunta que ela faz é qual o período do movimento? E aí, nós vamos lembrar do que a gente acabou de falar, que a velocidade angular é igual a 2π sobre o período. Então, para eu achar o período desse movimento, basta eu manipular essa equação de forma que eu terei 2π sobre ômega, certo? E qual vai ser o ômega? O ômega vai ser dado por essa equação, a equação da posição em função do tempo do MHS, que foi aquela que a gente viu logo lá no início. E como que a gente vai encontrar esse ômega para a gente substituir aqui? A gente sabe que a função horária que foi dada na questão é essa aqui em cima. Então, a gente vai reescrevê-la aqui. Vou colocar x igual a 2 vezes cosseno de 4π t mais π sobre 2. Essa é a equação específica do MHS, da posição em função do tempo, para a nossa questão. E essa aqui em cima que eu coloquei é a equação genérica, aplicável a qualquer caso. Então a gente agora vai chegar e vai fazer o quê? Nós vamos ver uma correspondência entre a equação genérica e a equação específica da nossa questão para encontrar cada elemento. Então nós temos aqui x e x, ok? Temos aqui a, que é a amplitude ou elongação máxima do meu MHS.
chego à conclusão que a amplitude é igual a 2 metros, ok? Venho aqui, cosseno repete, agora tem aqui ômega-t. Qual o termo ligado ao t? É o ômega, a velocidade angular. E qual o termo ligado ao t aqui embaixo? É o 4π. Então, temos que ômega é justamente 4π, ok? E por último, nós temos aqui a informação do ângulo inicial, da fase inicial. E a gente vê que tem uma correlação com esse termo aqui, π sobre 2. Então, podemos dizer que φ0, que é o ângulo inicial, é igual a π sobre 2. Nem tudo isso vai me interessar agora. O que eu quero calcular é o período. E o período nós vimos aqui, que é igual a 2π sobre ômega. E acabamos de ver que ômega é igual a quanto? 4π. Com isso, nós vamos chegar à primeira resposta, que basta a gente cortar π e π aqui, 2 dividido por 4 dá 1 meio, que é 0,5 segundos. Com isso, a gente chegou na resposta da letra A, o período é 0,5 segundos, ok? Agora vamos resolver a letra B. Ele pergunta qual é a velocidade escalar da partícula em t igual a 1 segundos. Então a gente lembra que a equação que a gente trabalha, a velocidade em função do tempo, é aquela que a gente apresentou no início da aula. V igual a menos ômega A vezes seno de ômega t mais φ0. E aí a gente vai simplesmente substituir aqueles elementos que a gente acabou de citar lá em cima, que a gente deduziu. Então, eu vou ter, por exemplo, que V é igual a menos... Qual o ômega que a gente tinha encontrado? É 4π. 4π vezes A, 2 metros, vezes seno de ômega t, ou seja, 4π vezes t, mais qual o φ0, que é em cima? π sobre 2 radianos. Certo? Só que para eu calcular a velocidade no tempo igual a 1 segundo, eu tenho que substituir onde tiver t aqui na equação, justamente o número 1. Então, vou fazer V igual a menos, já vou multiplicar 4 por 2, 8π vezes seno de 4π vezes 1 mais π sobre 2. Continuando o desenvolvimento, nós temos V igual a menos 8π vezes seno de... E aqui vem um detalhe. Vai dar 4π mais π sobre 2. Sendo que 4π é múltiplo de 2π. 2π significa uma volta completa. Então 4π são 2 voltas. É como se eu tivesse dado uma volta no círculo, uma segunda volta e voltado à origem. E aí é como se eu tivesse na origem mais π sobre 2, que a gente sabe que é 90 graus. Então, esse 4π eu posso simplesmente considerar que é igual a zero, porque para fins da contagem aqui do seno, vai ser como se estivesse aqui na origem, e o que vai interessar mesmo é esse π sobre 2. Então, eu posso substituir isso tudo aqui por seno de π sobre 2. E aí a gente vem que seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90 graus, é igual a quanto? É igual a mais 1. Então, vou substituir. Seno de π sobre 2 é igual a 1, tá? Então, fazendo aqui V igual a menos 8π vezes 1. Ou seja, nós temos que a velocidade vai ser menos 8π metros por segundo. E essa é a resposta da letra B, que solicita a velocidade escalar da partícula em t igual a 1 segundo. E agora, para finalizar a questão, nós vamos para a letra C, que pede a aceleração escalar da partícula em t igual a 5 segundos. Né? Então, nós vimos lá no início da aula que a aceleração em função do tempo no MHS é dada por essa equação, menos ômega 2 vezes A, vezes cosseno de ômega t mais φ0. Assim como nós fizemos nas outras letras, nós já temos todos os elementos aqui, vamos apenas substituir. Então, eu tenho que a aceleração, é igual a menos ômega ao quadrado, ou seja, 4π ao quadrado, vezes A, que é igual a 2 metros, vezes cosseno de ômega t, 4π vezes t, mais ômega 0, que é igual a π sobre 2. E como a letra C pergunta qual é a situação para quando t é igual a 5 segundos, eu vou substituir
onde eu tiver t nessa equação aqui, por t igual a 5. Ok? Então vamos lá. A é igual, vou fazer aqui o desenvolvimento aqui desse quadrado, 4π ao quadrado vai ser 16π ao quadrado. 16π ao quadrado vezes 2 vezes cosseno de 4π vezes t é igual a 5, mais π sobre 2. Então teremos A igual, multiplica 16 por 2, dá menos 32, π2 vezes cosseno de 20π mais π sobre 2. E aí nós voltamos à mesma situação que a gente viu na questão da velocidade, onde a gente sabe que 20π é múltiplo de 2π. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 voltas completas. Então, deu 10 voltas, cada volta é igual a 2π, e aí ele volta à origem. Após 20 voltas, 10 voltas, perdão, deu 10 voltas, ele voltou a essa origem. Então, esse valor, 20π, não vai influenciar para a gente qual vai ser o resultado. O que nos vai interessar novamente vai ser o cosseno de π sobre 2. E aí a gente vai ter que o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. Ou seja, o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, todo esse termo aqui, ele vai acabar zerando. Porque o cosseno de π sobre 2 de 90 graus é igual a zero. E a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a zero metros por segundo ao quadrado. Mas isso especificamente no instante t igual a 5 segundos. E com isso, pessoal, a gente respondeu as 3 letras solicitadas na questão. Espero que tenha ficado claro para vocês a questão, ok? Até a próxima, um abraço!